Boa noite a todos vocês. Que saudade de estarmos nas nossas lives. E agora nós vamos ter uma rotina de lives, tá? Então nós vamos estar juntos por muitos dias, em muitos momentos. Vamos estar falando muita coisa agora no Outubro Rosa, certo? E eu espero vocês. 2 minutinhos para o pessoal entrar. Então vamos lá esperar o pessoal entrar. Dr. Wagner já está por aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Boa noite. Eduarda, boa noite, minha amiga. Aguardando o pessoal entrar. Vou só pegar o carregador aqui pro computador pra gente iniciar, tá? Vamos lá, boa noite, Arla. Boa noite a todos aqui presentes. Deixa eu organizar isso aqui. Boa noite, Marta, Ana Lúcia, Valdiana. Boa noite, Dr. Paulo Barros. Boa noite, Dr. Paulo. Deixa eu convidar aqui Dr. Wagner. Minha amiga Jane também já está aqui conosco. Vamos lá, doutor Paulo, vamos gerar valor, vamos impactar vidas, doutor Paulo. Boa noite, doutor Wagner. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Como é que você está, meu amigo? Estamos bem, graças a Deus, né? Hoje feriado aqui na minha cidade, fiquei em casa só aguardando o horário. Olha que coisa boa, eu acabei de chegar da clínica. Eu vi. Isso é muito bom. Nós precisamos também descansar, né? É verdade. Precisa desse descanso, sim. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o câncer. Estamos no Outubro Rosa, né? E nós vamos abordar o câncer por essa visão integrativa. Essa forma como nós trabalhamos, né, doutor Wagner? Exatamente. Tem uma diferença muito grande entre o fazer e o ler como faz. Quando você ouve de pessoas que leram e estão repassando aquilo que vem no livro, é diferente de quando você aprende com pessoas que fazem aquilo todos os dias, né? É Dr. verdade. Wagner, assim como eu, Dr. Wagner tem muitos pacientes oncológicos e a gente tem gerado muito resultado e coisas lindas e extraordinárias acontecem todos os dias nas nossas vidas. Dr. Wagner é um profissional de extremo valor. Ele está aqui em Neópolis, uma cidade próxima a mim, também interior de Sergipe. Estamos relativamente próximos. Nos conhecemos já tem um certo tempo. Ele entrou na minha vida com a ozonioterapia. O ozônio me deu muitos ganhos. Dr. Wagner foi um deles. Eu fiz o meu primeiro curso de ozônio e aí ele já trabalhava com ozonioterapia. E eu arrumei o número dele e comecei a conversar com o homem, sem saber quem era, né? Mas comecei a conversar com ele e daí então tornou-se uma parceria de muito valor, de muito partilhar, né? Ele sempre esteve muito aberto e muito disposto a partilhar os seus conhecimentos. Nunca mandei uma mensagem para ele não me ajudar. Assim como eu também. Da mesma forma, exatamente. Assim como da mesma forma ele comigo. E eu quero, Wagner, que para iniciar você se apresente um pouquinho, né? Fale quem é o Wagner, para quem não lhe conhece. Então, pessoal, boa noite, né? Meu nome é Wagner Sapucaí, eu sou fisioterapeuta aí ao longo de seus 9 anos. Desde 2018 eu trabalho com a fisioterapia integrativa.
E quando a gente fala de fisioterapia integrativa, a gente não fala somente, a gente não fala de doença, na verdade a gente fala de paciente, a gente trata o paciente, a gente não vê uma artrose do joelho, a gente não vê um câncer, a gente não vê um Parkinson, a gente vê o paciente, um paciente que precisa de cuidados. E hoje, especialmente, eu trabalho com alguns pacientes oncológicos e pacientes que sofrem com dor. Bursites, tendinites, artroses, artrites, lombalgias, hérnia de disco. E também eu tenho esse trabalho com a oncologia e doenças crônicas, né? Tudo visando a parte integrativa. Porque o tratar de forma integrativa, ele abre um leque muito grande de oportunidades, né? De patologias. Então, a gente consegue agregar muito valor em diversos tipos de patologia. Érica, mas você quer me dizer que você faz um tratamento que dispensa a quimioterapia? Não. O nosso tratamento, ele é complementar. Né? Integrativo e complementar. Complementares. Nós temos muitos relatos de pacientes que durante o tratamento oncológico não é necessário dar continuidade ou tem uma melhora significativamente muito maior do que o que era esperada pelo oncologista, né? Mas nós o tratamento proposto não é substituir o tratamento alopático. Não. É complementar. Nas complementares, nós complementamos e nós damos condições ao corpo para se curar. Uma coisa Isso que eu sempre digo, Wagner, ninguém cura ninguém. Exatamente. Né? Ninguém nunca vai curar um paciente de câncer, ninguém nunca vai curar um paciente que tem uma bursite. O que nós fazemos é dar condições ao corpo para que ele... Isso. A gente mostra o caminho e o corpo, ele procura a homeostase, porque a gente é feito para estar bem. A gente é feito para estar bem, o corpo entende disso, o corpo é inteligente. Quando o corpo fica doente, é porque houve a necessidade do corpo, naquele momento, foi uma estratégia que ele adotou de sobrevivência, foi ficar doente, para que algo pior não acontecesse, ele decidiu ficar doente, porque nesse momento era o melhor caminho para o corpo. Exatamente. E quando a gente fala nesse contexto, doutor Wagner, eu queria que você passasse para o pessoal como nós, com essa visão integrativa, como nós vemos o câncer. O que é o câncer? Nessa nova visão. Então, foi um mundo novo que abriu-se para a gente há alguns anos, né? E que nos levou a quebrar paradigmas, né? A quebrar conceitos que foram nos empregados lá na graduação. Você achei muito bonito quando você disse 8 anos, 9 anos, né, de formado. Isso. A gente conta até 10. Depois dos 10, a gente para de fazer essa apresentação. Exatamente. Então, tradicionalmente o câncer ele é visto como uma célula maligna que apareceu no seu corpo, não é isso? Só que, na verdade, essas células elas não são malignas, são células que ficaram doentes e que agora precisa de cuidados, entendeu? O câncer é uma célula que ficou doente e que agora está precisando de reparo, não de ser exterminada. A gente precisa dar suporte para que ela volte a funcionar normalmente. O câncer, na visão integrativa, é isso. Exatamente. O nosso corpo, ele dá sinais. E eu digo muito, o corpo, ele fala. E quando a boca cala, ele grita. Né? Exatamente. E o câncer, ele nada mais é que um grito do corpo. Né? Alguma coisa aconteceu com aquele corpo que levou a essa célula, esse adoecimento nessa célula. Com esse processo de adoecimento, hoje eu tive um processo, hoje eu tive um problema com meu marido. Hoje. Amanhã também, aquilo vai me sufocando. Aquilo vai me angustiando. Exatamente. E eu não consigo falar. Eu não consigo dizer Exatamente. o que eu sinto. E eu vou guardando isso no meu corpo. Uma das situações. Eu vou guardando Exatamente. no meu corpo. Eu vou guardando, eu vou acumulando aquilo no meu corpo. E aí o que é que acontece? A minha tireoide não aguenta os bolos que eu engulo. Né?
E aí Exatamente. começam os nódulos e eu continuo engolindo porque eu não entendo o que o meu corpo está me dizendo, né? E eu continuo engolindo. E em determinado momento, o meu corpo ele passa a estar doente, porque eu não entendi o que ele estava me Exatamente. dizendo, né? E uma coisa interessante, Eric, fazendo uma alusão agora ao câncer de mama, se você pegar algumas pacientes de câncer de mama e você vê o que está por trás da doença, traumas emocionais relacionados ao casamento, às vezes é um marido que trai a esposa, traumas relacionados inclusive à maternidade, o fato de não ter conseguido ser mãe, ou então do filho ter tido problemas com drogas e outras coisas mais, entendeu? São mágoas que a gente guarda no peito e o corpo encontra uma maneira de sobreviver. Na verdade, o corpo ele não quer morrer. O corpo ele quer viver. E como a gente não está externando aquele sentimento, não está colocando para fora tudo aquilo que emocionalmente está nos deixando deprimido, o corpo encontra uma maneira de explodir de alguma maneira. E um câncer de mama, uma tiroidite de Hashimoto, pode ser qualquer doença. Aquilo que o corpo tem uma fragilidade maior, ele pode desenvolver. Exatamente. E com esse processo de adoecimento do nosso corpo, entram as terapias integrativas, né? Porque hoje eu atendi um paciente e aí nós traçamos um protocolo para ajustar, alinhar algumas coisas dele. E aí ele fez, quanto é que fica esse prejuízo? Você tem certeza que é um prejuízo? E aí ele se corrigiu, ele fez, não, Érica, realmente não é. Prejuízo era se eu estivesse cuidando de doença, mas eu estou aqui cuidando da minha saúde, eu estou promovendo saúde ao meu corpo. E isso faz toda a diferença. Nas práticas integrativas, nós usamos muito isso. Estar bem. Um corpo saudável, um corpo equilibrado, um corpo desinflamado, uma pessoa equilibrada em corpo, mente e alma, porque nós temos 3 pilares, corpo, mente e alma. E esses 3 pilares, eles precisam andar em equilíbrio, né? Não adianta você fazer atividade física, você ter um corpo malhado, se a sua mente não está bem. É suja. Né? Exatamente. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E quando você diz cuidar da saúde, não é só cuidar das suas células físico, é cuidar do emocional. Porque nós sabemos que os traumas, eles podem ser físicos, mas os traumas emocionais, eles causam processos tão grandes, e eu costumo dizer que muitas vezes muito maiores que os traumas físicos. Exatamente. E o trauma emocional, ele pode acarretar em um trauma físico, tanto que a nova medicina germânica, através de traumas emocionais em áreas focais do cérebro, que comandam alguns tecidos no nosso corpo, geram algumas doenças naquele tecido. Por exemplo, um tecido de histologia de um epitélio de revestimento que forma o estômago. Se aquele tecido emocional foi lesado, o estômago, que é o tecido histologicamente que foi feito daquele tecido, também vai ficar doente. A nova medicina germânica explica muito bem isso. A medicina de Hünneke. E é incrível, né? Hünneke, ele que é o pai da medicina, dessa conhecida nova medicina germânica, né? Vou só dar um adendo para falar com uma pessoa que está aqui conosco, o Dr. Cícero. Ele é um profissional de muito valor, é um mastologista que está aqui na live conosco. Nós vamos, doutor Cícero, vamos fazer uma live esse mês de outubro, certo? Nós estamos, inclusive, no momento, acompanhando uma paciente amiga. É uma amiga nossa em comum, que é também paciente dele, e minha também. Ela fez uma retirada de um nódulo na mama. E aí, olha a história dessa paciente de Dr. Cícero. Quando ela chegou para mim, me contou que estava com 2 nódulos, se eu não me engano, na mama e que ia fazer a retirada, eu chamei ela e fiz, olha, vamos preparar o seu corpo para esse processo. E aí a gente entrou em um processo. Desinflamamos, organizamos o corpo dela, preparamos terreno biológico para ela passar pela cirurgia.
ela estava ótima. Desintoxicou, fizemos tudo. Ela perdeu peso, ficou no peso ideal, hidratada. Foi para o procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico feito com maestria por Dr. Cícero. Um resultado muito bom. E ela, por estar tão bem e tão desinflamada, ela não sentia dores. E aí é o problema onde foi. Por não sentir dor, ela começou a fazer as coisas em casa. Ela não respeitou o pós-operatório. E aí, com 5 dias de pós-operatório, ela começou a varrer casa, amarrar cabelo de filha, né? Tomar banho só e lavar o cabelo. O que foi que aconteceu? Um vasinho estourou. E aí ela passou por todo um processo. O doutor Cícero precisou fazer uma nova abordagem com ela. Mas eu costumo dizer que assim, as coisas elas precisam acontecer. Elas acontecem porque precisam acontecer, né? Exatamente. E esse processo com a mama dessa paciente em específico fez ela enxergar muitas coisas. E aí agora o doutor Cícero está fazendo essa abordagem de reparação desse vasinho. E a gente está fazendo, complementando o tratamento com ozônio e laser terapia. Estamos tendo um resultado fantástico. Né? A resposta dela, ela manda a foto do seio. Antes da aplicação, depois da aplicação, parecem ser seios diferentes. O resultado é muito bom. Muito bom. Isso, o laser e o oxigênio ozônio nem a gente acredita, às vezes, no próprio resultado que eles dão. Quando bem indicado, claro, quando bem administrado, na dose certa, no parâmetro certo, é fantástico. É verdade. Que é uma coisa que preocupa, Wagner. Essa questão que você levantou, a dose certa aplicada do parâmetro certo. Né? Exatamente. Principalmente quando se trata de um paciente de câncer. Porque um paciente de câncer, seja de mama, seja de fígado, seja de pâncreas, é um paciente que está em um alto estresse oxidativo. Exato. Esse estresse oxidativo, com o ozônio, se ele for mal aplicado, você pode aumentar esse estresse oxidativo. Precisa saber trabalhar com ozônio. Não é qualquer profissional que pode atender qualquer tipo de paciente com ozonioterapia. Você pode levar o seu paciente a uma complicação muito grande. Tem que saber trabalhar, tem que saber fazer o balance entre oxidante e antioxidante para que o ozônio seja, de fato, uma terapia eficiente, porque senão você pode prejudicar demais o paciente. Exato. E é uma coisa... São terapias que são incríveis, mas que precisam de muita ciência, de muito embasamento científico, de muito estudo. É uma coisa que eu sempre bato muito, sabe, Wagner? Ozônio, terapia neural, meu Deus do céu, em mãos erradas pode fazer um estrago. Exatamente. Eu já vi relato do paciente fazer gânglio dos dois lados. Não dá. Né? Da mesma forma que essas terapias são incríveis, têm resultados fantásticos, elas podem também trazer sequelas ao paciente se for usado da forma errada. Se não tiver embasamento, se o profissional não souber o que ele está fazendo. Né? E aí, quando a gente fala, Wagner, em terapias complementares, quais as terapias que você pode estar fazendo uso no paciente oncológico? Então, assim que você consegue regular um pouco o terreno biológico do paciente, e isso aí tem algumas ferramentas que você pode utilizar. Hoje você utiliza aí a própria biorressonância, você tem a microscopia de campo claro, microscopia de campo escuro, você vê como é que está esse terreno biológico. Hoje você pode fazer a oxigênio-ozonioterapia, você pode fazer a terapia por peróxido de hidrogênio, a terapia por dióxido de cloro, a terapia multipassos de von Ardenne. E isso, assim, o paciente fica... A terapia ortomolecular, o paciente fica em um gás que você não acredita que o paciente está com aquela doença. Na verdade, eu tenho um caso agora de poucos dias, uma paciente de câncer de estômago com metástases em baço, fígado, intestino. Ela não passou por nenhum procedimento cirúrgico.
A filha me procurou e falou que a médica, na verdade, já tinha dito que só ia fazer a quimioterapia apenas para não dizer que não fez nada pela paciente. E a gente começou um tratamento integrativo em apenas 8 sessões de ozonioterapia, das terapias bioxidativas, de toda aquela abordagem de cuidar do terreno biológico. A paciente fez um novo PET scan e ela foi liberada da última quimioterapia porque a médica disse que ela não tinha mais nódulo nenhum no corpo. Ela estava, teoricamente, até o momento, curada. Está fazendo o acompanhamento porque realmente o paciente fica fazendo esse acompanhamento após um tratamento como esse, né? E a gente também agora está trabalhando agora com essa paciente preventivamente, porque na verdade todos nós podemos trabalhar preventivamente contra qualquer doença, na verdade. Se você cuida do seu corpo, você fica prevenido não só de um câncer, mas de qualquer outra doença também, entendeu? É fantástico. As terapias bioxidativas, quando bem aplicadas, sabendo trabalhar, é fantástico. O paciente só tem a ganhar e o médico fica assim fantástico também, porque assim, imagine 8 sessões uma paciente de um câncer terminal e 8 sessões ele olhar para mim em 2 meses, olhar para a paciente e dizer, você está liberada da última quimioterapia porque você está curada. É paciente que chora de um lado, é profissional que chora do outro. Não, e isso graças ao conhecimento. E me faz chorar. No dia que ele recebeu a notícia dessa paciente, ele estava em São Paulo fazendo um curso. Eu lembro desse dia. Ele estava em São Paulo fazendo um curso e me manda a mensagem da mulher. Um áudio. Foi o áudio, não foi, Wagner? Foi um áudio. O áudio da filha da paciente. E ele, eu estou chorando aqui. E aí eu faço o quê, minha gente? Um relato desse. O que é que a gente faz? A gente chora junto, né? A gente chora também. A gente a gente chora de gratidão. Gratidão a Deus por nos permitir viver isso. Por nos permitir impactar a vida de pessoas dessa forma. Por dar condições, por nos permitir dar condições a um corpo de se curar. Eu estou com uma paciente de câncer de mama que ela já vai para a 2ª revisão com o oncologista e ele tenta achar o câncer dela. Não acha. E ela está há 6 meses sem quimioterapia, muito bem, cabelo bem, ganhando peso. E ela muito bem e o oncologista tentando achar a lesão. Né? Ele fala, não tem condições. E bonitinho, mas quando ela chega para me contar. Érica, ele pediu tal exame. Eu fiz todos. Quando eu cheguei lá, ele olha, e fala, mas não tem condições. Vamos repetir esse exame. Ela fala, doutor, eu não vou repetir mais não. Porque eu já fiz, os exames estão aí. Já é a 2ª vez que o senhor pede. O senhor não está encontrando nada. Então eu estou indo embora. Fantástico, fantástico. E se cuidar, não é uma paciente que vai ficar dependendo das terapias bioxidativas. O paciente, depois de passar pelo tratamento, tem que ter uma vida normal. Digo normal, dentro das limitações, porque se ela chegou a desenvolver um câncer, por exemplo, se ela volta às velhas práticas, provavelmente alguma coisa nova vai aparecer. Você precisa tirar todas as fontes de contaminação. Eu chamo a atenção aqui para o leite. O leite ele é carcinogênico, carcinocinético. A gente vê alguns absurdos de médico mandando o paciente tomar leite porque é rico em cálcio e vai ser bom para osteoporose, que não sei o quê. Para tirar esse paradigma é muito difícil. O paciente oncológico não consegue dormir. Né? Mexe muito com o emocional. E aí ele vai para o nutricionista, e o nutricionista pede para ele tomar leite com canela à noite, leite morno com canela à noite para dormir. E para tirar, porque infelizmente a voz do médico para o paciente ela é ainda soberana. Para a gente tirar essa crença do paciente de que isso vai fazer mal, dura um certo tempo, mas quando ele começa a colher o resultado, ele entende que aquilo que o médico passou, que não tem essa visão diferente, que existem muitos médicos bons que sabem do quanto o leite é inflamatório e que a inflamação subclínica crônica pode desenvolver um câncer. Tem alguns médicos fantásticos, assim, que é muito bom trabalhar em equipe. Muito. Outros deles nem conhecem essa abordagem integrativa. Nessa mesma paciente de
de câncer, a médica olhou assim, eu disse para a paciente, olha, diga que você está fazendo isso, leve toda a medicação que a gente passou. E a médica olhou assim, olhou a medicação e disse bem assim, não, pode continuar. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Não vai E fazer. a gente E assim, é melhor ainda um médico desse do que aquele médico que não conhece e diz, eu não recomendo. E graças a Deus o resultado foi esse. Eu fiquei um pouco abismado, na verdade, porque a médica, a oncologista dela, ficou muito feliz. Ela viu todo o estado da paciente e não me ligou. Não me ligou para saber como foi feito. Porque assim, quantos pacientes eles não perdem diariamente para um câncer? Mesmo que não perca, que o paciente fique muito mal, mas qualidade de vida do paciente é muito deprimida e assim, a gente pode estar ajudando não só na doença de forma direta, mas de forma indireta para o paciente passar por uma quimioterapia com menos enjoo, com menos intercorrência. Exatamente. Dá qualidade de vida. Exatamente. Eu já tive um paciente que ele começou a quimioterapia. Eu acho que ele está aqui na live com a gente. Ele começou a fazer quimioterapia e ele usava 34. Começou 34, 36 de número de calça, né? Começou a fazer quimioterapia, saiu da cirurgia e antes de ir para casa ele passou na minha casa porque ele queria me ver. Eu vi, fiz o curativo da lesão dele e ele foi para casa. A mãe dele, nesse dia, na minha casa, olhou para mim e fez, Érica, eu não entendi porque o oncologista só marcou 3 sessões. Ele era um rapaz jovem, mas que ele não tinha prognóstico. E o oncologista só marcou 3 sessões. Hoje ele sabe dessa história. E o oncologista ele só marcou 3 sessões porque muito provavelmente ele viu que ele não resistiria àquelas 3 sessões. Né? E era provavelmente as mais brandas, né? O que o pessoal chama de a químio branca. E ele marcou essas 3 sessões, eu só respirei e disse a ela, não, é porque ele precisa reavaliá-lo depois dessas 3 sessões. Mas vamos fazer o seguinte, você confia em mim, confio, pronto. Então vamos mudar isso, fizemos uma adequação. Suplementei, liguei para a nutricionista, passou dieta, organizamos tudo. Açúcar, 0 açúcar, a gente vai falar sobre o açúcar daqui a pouco no câncer. Suplementamos esse paciente e ele, na terceira sessão de quimioterapia, ele entrou na sala do médico, o médico não conheceu ele. Porque para aquele profissional, ele não acreditava e sem prognóstico. Que ele fosse sobreviver. Né? E sem prognóstico. O médico nem confiava no próprio tratamento médico dele. No dia da cirurgia desse paciente, eu não pude estar. Mas um amigo meu estava lá. E depois da cirurgia, eu fui perguntar a ele como tinha sido. E ele me disse que eu precisava me afastar daquela família. Aí eu fiz, como assim? Ele fez, você se apega muito aos seus pacientes e aquele paciente não tem futuro. Se afaste porque você vai sofrer. Eu engoli aquilo. Aí ele foi me contar que a lesão dele era uma lesão complicada. Tinha um comprometimento cerebral, que o tumor não tinha conseguido ser ressecado em sua totalidade e que ele tinha poucos anos de vida. Pouco tempo de vida. Imaginem como é que a pessoa fica num negócio desse. Né? Entrar para o campo de futebol sabendo que vai perder o jogo, né? Só que aí, graças a Deus é assim, é infinitamente bom e sabe colocar as pessoas na hora certa, no momento certo. Exatamente. E graças a Deus, ele deve ser muito grato à senhora, porque eu sei que a senhora deve ter feito um trabalho fantástico. Eu conheço o trabalho da senhora, indico bastante e sei que você é uma profissional de valor e soube no momento como agir nessa situação. Mas se me chamar de senhora de novo, eu não indico mais ninguém para você, viu? Tá certo, doutora. É fantástico. O tratamento integrativo é fantástico. A gente precisa
está muito ligado na alimentação também. A gente Exatamente. falou do leite, mas o açúcar também, ele é um grande vilão. Eu digo que Seja o ele, açúcar, ele é o maior vilão do nosso corpo. exatamente, Tem pode estudos ser o que mostram demerara, pode ser o mascavo, açúcar, o qualquer doce, açúcar, né? porque Tem as açúcar que mostra a nossas... dependência do açúcar e compara essa dependência à dependência da cocaína. O açúcar, isso é comprovado cientificamente. O açúcar, ele vicia mais do que a cocaína. Então, você quer desinflamar o seu corpo. Você que está nos ouvindo agora, quer desinflamar o seu corpo. Vamos fazer assim, Wagner? Eu gosto de lançar desafios nas minhas lives. Vamos fazer um desafio zero açúcar? Vamos passar Bora! 7 dias sem açúcar? Vamos sim, vamos desinflamar esse corpo. Vamos desinflamar? Então, vocês que estão nos ouvindo, vamos desinflamar? Vamos passar 7 dias sem açúcar. E aí é sem o demerara, sem o mascavo, sem o de coco, é zero açúcar. Zero açúcar, zero Né? açúcar. E aí, com 7 dias, você já consegue ver diferença no seu corpo. A gente fala que o açúcar ele é um grande vilão no câncer, porque assim, nossas células normais, quando ela não está doente, ela utiliza o oxigênio como fonte de sobrevivência. Só que a gente contamina tanto o nosso corpo com alimentação inflamatória, com metais pesados, com vírus, fungos, bactérias, agrotóxicos, parasitas, e o nosso corpo vai ficando contaminado, ele não consegue mais viver do oxigênio porque a gente está sujando tanto o nosso corpo. E como eu disse anteriormente, o nosso corpo ele não quer morrer, nossas células ela não quer morrer, ela quer sobreviver. E ela encontra uma via de sobrevivência à base da glicose, à base do açúcar. Aí ela começa a sobreviver através dessa via glicolítica. E essa via glicolítica ela é uma via proliferativa, é uma via cancerígena. Quando ela começa a utilizar a glicose como fonte de sobrevivência, você já está diante de um câncer ali. A gente precisa retirar o açúcar, drenar todos esses metais, administrar esses agentes biológicos, vírus, fungos, bactérias. O seu Instagram é muito rico de informação. Tem Epstein-Barr vírus, citomegalavírus, Mycoplasma pneumoniae, clamídia, herpes. A gente precisa administrar todos esses agentes biológicos e começar a fazer o corpo do paciente entrar em harmonia. Eu quero fazer uma menção aqui, está aqui na live a Aidil. A Aidil, ela é uma grande parceira nossa também, né, Érica? Ela é quem fornece, coração para você. ela é quem fornece assim, alguns equipamentos que ajudam bastante a drenar esses. Tem até um equipamento que está aqui do meu lado, acabou de chegar essa semana, pedi a Aidil, o Hidrovitalis. O Hidrovitalis a gente consegue drenar metal, drenar vírus, fungos, bactérias. É um detox iônico bacana para esses pacientes, não só de câncer, como de qualquer outra patologia. É fantástico. A Idil eu indico para todo mundo. Quando as pessoas me perguntam onde é que você compra aparelho de Nova Ciência, eu falo com essa moça. Essa moça vai lhe atender, ela é a melhor. A Idil, ela trabalha hoje com é a vários dona dos meus boletos biofísicos, né? Ela que também é um pouquinho de terapeuta, e eu digo que muito, uma grande mulher, uma história linda e uma pessoa de uma luz incrível. Conhecer a Idil pessoalmente é um ganho na vida de qualquer pessoa, viu, Wagner? Sei disso. O que eu conheço ela só do WhatsApp, né? Fantástica ela. Um atendimento top de linha. Para quem é profissional da saúde e quer trabalhar com a área integrativa, a Idil Drummond Dias. Eu sei até a chave Pix dela agora. Olha, Idil. Isso aí é coisa de quem compra com a Idil, né? É bem isso aí, ela é linda. E nessas terapias biofísicas, já que nós entramos em Aidil e que você mostrou aí seu aparelho de Hidrovitalis, né? Vamos falar um pouquinho sobre as terapias biofísicas no tratamento oncológico? Vamos sim. São muitas. Hoje a gente tem RPD, Hidrovitalis, biorressonância. Tudo que vai fazer
alguns aparelhos, a biofísica, ela é incrível. É um mundo que depois que você mergulha nele, você não consegue mais sair. E você quer beber mais e mais dessa água. Porque os resultados, eles são extraordinários. E quando a gente passa a ter resultados incríveis, a gente passa a buscar sempre mais. Né? É verdade. Com as terapias biofísicas, a gente consegue potencializar ainda mais esse nosso tratamento. E aí consegue limpar ainda mais o corpo do paciente. Exatamente. E aí entra o Hidrovitalis, entra o RPD, o RAIF, a biorressonância, o NeuroSpa. Gente, o NeuroSpa, ele é lindo. É um aparelhinho da nova ciência também, que ele leva a um equilíbrio de ondas cerebrais. Aquele paciente oncológico, ele entra... Imagina, você está em casa hoje, você abre um envelope com o exame e tem lá positivo para lesão neoplásica, positivo para câncer. A morte bateu na porta, dentro da cabeça. Exatamente. Qual o emocional que fica estabilizado? Nenhum. Nenhum. Porque nós temos essa relação de que câncer é igual a morte. Exatamente isso, Érica. É isso mesmo. É uma coisa, inclusive, que eu trabalho muito com os meus pacientes oncológicos. É ressignificar os processos de morte. Ressignificar o significado, dar um novo significado à morte. Porque a nossa cultura não nos prepara para ela. Né? A nossa cultura, ela nos prepara para... É como se eu fosse ter a minha mãe o resto da vida, o meu pai o resto da vida, e eu fosse viver para o resto da vida. Né? Exatamente. Eu vivo para o resto da vida, enquanto eu tiver vida. E tudo inicia no tempo certo e tudo termina no tempo certo. Eu perdi a minha mãe para um câncer de mama. E vai fazer 15 anos agora, dia 1º de dezembro. Foi um dos momentos mais traumáticos da minha vida. Minha mãe sempre foi tudo para mim, até então. Eu tinha 19 anos. E quando mamãe faleceu, eu dizia que Deus não existia, que esse negócio... Enfim, eu passei por vários processos de luto, né? E que é importante passar pelo luto também, né? É uma fase que a gente precisa passar. É uma fase que ela não pode ser pulada. Né? Você não pode pular a fase do luto. Você tem que viver o luto, sim. É a sua... Não luto de forma prolongada, que isso já deprime demais o nosso sistema imunológico, muita coisa envolvida. Exatamente. E aí, Paulinho está dizendo aqui, Dr. Paulo Barros é um terapeuta incrível, trabalha na sala ao lado da minha. A melhor Eu conheço, é o cara da sala ao lado. E ele está dizendo aqui que vai tirar os metais da tabela periódica do corpo. Quase isso. Lembrando que tudo é um balance. Não adianta você retirar no Hidrovitalis se você continuar na panela de alumínio, se você continuar naquele shampoo que contém muito alumínio, se você continuar naquele sabonete que tem muito alumínio. Tem que retirar a fonte de contaminação e retirar o do quanto você já está contaminado. A fonte de contaminação a gente precisa diminuir, porque na verdade a gente não consegue abolir. Tudo hoje está contaminado, não é isso? É porque nós temos metais que eles são absorvidos da alimentação. E aí estão no solo, arsênico, por exemplo, né? Que a gente acha muito no arroz. A mulher, ela usa muito maquiagem. E a maquiagem, ela está impregnada de chumbo. Aquele batom que a gente gosta, 24 horas de fixação. Quanto mais fixa, mais a mulher gosta. Para o batom fixar por mais tempo, ele tem uma quantidade de chumbo maior. Né? Aquele desodorante que passa 24 horas, ele tem alumínio. Exatamente. Né? Aquele creme dental com flúor, né? Até aquele paciente mesmo que usa determinadas medicações que são impregnadas por metais, né? Exatamente. Agora, nas vacinas,
qual um dos principais problemas da vacina? E eu não quero entrar nessa temática, porque dá muito assunto e foge um pouquinho do tema. Exatamente. Mas um dos É uma principais polêmica. pontos da vacina são os metais pesados. O que é que eu faço com muitos dos meus pacientes? Eu faço detoxificação pós-vacina. E esses pacientes, eles não têm reação vacinal. Né? Exatamente. A gente tem protocolos que a gente prepara o corpo para receber a vacina. A gente prepara o corpo pós ter recebido vacina. E aí você vai ter o resultado que você quer ter da sua vacina, né? E isso eu não estou falando da vacina A, B ou C, não. Qualquer uma. Todas. Qualquer uma. São de todas as vacinas, né? Paciente que usa medicação fluoxetina. Uma medicação muito O utilizada. estômago. Hidróxido de alumínio. Prazia. Exatamente. São pacientes impregnados, né? Olha, a Elisa está colocando aqui, estou de molho pós-vacina, dói tudo, corpo, cabeça. Pois é, Elisa. Se você E uma coisa que eu tenho percebido nas vacinas, aquele paciente que você nota, Érica, que o corpo ele tem uma inflamação subclínica, após receber a vacina, são os pacientes que têm reações. Eu já tomei as 2 doses, mas eu estava me cuidando demais, eu estava retirando metais, eu estava fazendo ressuscitação mitocondrial, eu tomei a vacina e estou achando que ela nem serviu, entendeu? Estou achando que ela nem prestou. E não tirei foto com a enfermeira. Eu acredito que você nem precisava da vacina. É verdade, mas a gente cuida de paciente, hoje o próprio mercado hoje está exigindo você para atender uma paciente idosa hoje, o profissional tem que estar resguardado. Eu tomei mais pelos meus pacientes que são imunossuprimidos do que para minha proteção mesmo, entendeu? Entendi. Vamos sair desse âmbito de vacinas, que ele dá muita história, várias opiniões. E vamos voltar para a oncologia. Doutor Wagner, digamos que hoje você está recebendo uma senhora de 50 anos e ela chega para você para lhe procurar com um diagnóstico de câncer de mama. Qual a primeira coisa que você vai fazer com essa paciente? Então, a primeira coisa que a gente fazer com o paciente é justamente avaliar tudo, a história de vida da paciente. A gente tem que colher a história de vida da paciente para ver possíveis causas. Você avaliou as possíveis... Ela é extremamente importante. E essa primeira anamnese, nesse primeiro encontro com esse seu paciente, ele vai fazer muito, mas muita coisa. Ele pode fazer, você enquanto profissional pode fazer o seu paciente agregar ao seu conteúdo, agregar ao seu tratamento, se dedicar, se esforçar e fazer tudo o que você pedir. Ou nesse primeiro momento também você pode fazer com que ele não sinta segurança que ele desacredite de e tudo. abandone o tratamento. Exatamente. Sem falar que nessa anamnese a gente pode descobrir o começo de muita coisa, né? Às vezes a gente fala de uma paciente, ela já nos mostra muito. Coisas que eu pergunto com frequência. Qual o dia mais feliz da sua vida? Qual o dia mais triste da sua vida? Né? Como foi o seu almoço ontem? E o seu lanche da tarde foi o quê? Essa anamnese, ela tem que ser muito bem feita. E aí, às vezes, as pessoas dizem bem assim, Érica, manda uma foto para mim da sua ficha de avaliação. A minha ficha de avaliação, ela tem um cabeçalho, nome, os dados da pessoa, tem lá o dado de sinais vitais e tem linhas. Isso é muito individual. É muito individual, porque cada um tem uma história de vida diferente. E às vezes o paciente, nesse primeiro encontro, a gente não consegue nem todas as informações necessárias, porque ele vem num estado tão simpático-tônico que algumas informações são distorcidas. A gente precisa acalmar o paciente, deixar ele parasimpático. Aí a terapia neural vai dar uma ajudinha bastante para trazer a informação mais correta possível e fazer a pergunta certa no momento certo. E a cada encontro
é sempre uma nova avaliação, é sempre uma nova história. A gente precisa avaliar diariamente esse paciente, não só no primeiro encontro, mas nos demais também. Aí, nesse momento, a gente começa, depois que você colhe toda a história de vida, a gente vai agora para a história clínica. A gente precisa ver alguns exames de laboratório, precisa analisar exame de imagem, precisa pedir alguns exames que, de maneira tradicional, o médico oncologista não pede. A gente não pega nenhum paciente com pesquisa de metais. A gente tem que sempre solicitar os exames de metais. Ninguém sabe o que é. Exatamente. A questão dos vírus e bactérias, a gente sempre precisa pedir o IgG e o IgM para saber como é que está a infecção desse paciente. O meu pai é médico, eu sempre bato de frente com ele porque ele acha que IgG elevado é cicatriz imunológica, mas na verdade um IgG elevado pode ser uma infecção crônica ativada e está ali só esperando o sistema imunológico dar uma baixada para desencadear esse paciente um câncer, por exemplo. Uma briga constante é a questão da vitamina D. A vitamina D ela é a protetora do nosso genoma. E eles têm como parâmetro aquele dado de laboratório, que de 20 a 30 o paciente está excelente. Na verdade, de 20 a 30, o paciente está sujeito a qualquer transcrição gênica para desenvolvimento de um câncer. Por exemplo, se transcrever o gene P53, você pode desenvolver um câncer de mama. E a vitamina D ela é a protetora do genoma. Ela é que impede uma transcrição de um gene que vai lhe causar um câncer de mama, um câncer de próstata. Quando eu vou explicar para o meu paciente sobre a vitamina D, eu leio o exame dele para ele. E eu digo, olha, vamos ver aqui. Valores de referência para a população. Então, agora vamos pensar. Onde vive a população brasileira? Ela vive no sol, na roça, ou ela vive aqui, dentro de uma sala, no ar-condicionado? Né? Aqui, nem no exame tem dizendo que é o valor ideal para o corpo. Tem dizendo que é valores adequados para a população. Então, o que foi feito? Foi feita uma pesquisa, pegou um número de amostragem X, fez exames daquele número de amostragem, daquelas pessoas, né? Com os dados daquelas pessoas, foi colocado-se como referência. Ou seja, se tinham 10 pessoas, e das 10, 8 que estava de 20 a 30, era o número que mais aparecia na população. Não quer dizer, isso significa, está muito distante de significar que esse é o valor ideal para o corpo. A vitamina D tem muitos estudos que mostram que ela tem um funcionamento semelhante a um hormônio. Ela tem o nome de vitamina, mas ela funciona semelhante a um hormônio. E aí ela chega lá no seu gene e ela abraça. Ela faz eu estou aqui. Aquieta aqui. Eu estou aqui. Exatamente. Vou só falar aqui, duas pessoas que estão aqui conosco, doutora Cláudia Silveira, uma dentista baiana, uma terapeuta neural incrível, minha amiga, um abraço. E falar também Natália, que fez um comentário aqui. Vocês nem imaginam a importância dessa live. Para muitas pessoas que estão sem norte pós um diagnóstico de câncer. Tenho fé que profissionais como vocês salvarão muitas vidas. Amém, Natália. Natália ela é uma mulher que tem uma história incrível, é minha paciente e minha amiga, principalmente minha amiga, e minha paciente também. Ela passou por um câncer de mama que fez ela ressurgir. Era uma Natália antes do câncer de mama e uma Natália depois. Hoje ela conseguiu entender o que o corpo dela estava dizendo a ela. Hoje ela conseguiu entender o porquê do adoecimento dela com aquele câncer. E consegue também entender o que o corpo dela está falando. Né? Natália foi uma das primeiras pacientes que eu tratei com terapia neural. E foram ganhos muito bonitos, muito lindos. E ela, graças a Deus, está curada. Recentemente fez a retirada do catéter que ela usou para fazer várias quimioterapias. E graças a Deus ela está muito bem. Né? Graças a Deus. Natália, algumas situações como essa, elas precisam ser divulgadas, porque assim,
a gente tem muita dificuldade de brigar com a indústria farmacêutica, porque o câncer, ele quer comprar quimioterapia, ele quer comprar radioterapia, a gente é uma briga constante, é muito difícil. Eles colocam até a questão do nosso trabalho até no descrédito, porque existe uma questão financeira por trás de tudo isso. Aí é uma briga burocrática, é muito difícil trabalhar quando a indústria farmacêutica é vender remédio. A indústria farmacêutica quer que você fique doente para lhe vender remédio. E a gente, na verdade, a gente não quer que você utilize remédio. A gente quer que você viva naturalmente, como o Hipócrates, né? Faça da tua alimentação o teu remédio, do teu remédio a sua alimentação. Exatamente. É uma briga constante. Um dos principais pontos para o tratamento de qualquer paciente, e aí é qualquer patologia, seja ele o paciente oncológico, o paciente hipertenso, o paciente diabético descontrolado, independente. Você tem uma doença, você que está nos ouvindo, nós estamos com 45 pessoas aqui. Se você que está nos ouvindo passa por qualquer problema de saúde, independente dele, o primeiro ponto é desintoxicar. Desintoxicar, destoxificar. E aí tem uma diferença entre desintoxicar e destoxificar. Quando eu falo em desintoxicar, eu retiro o que está fora da célula. Ou seja, eu faço uma limpeza no intestino. Eu estou fazendo um detox intestinal. Show! Quando eu falo em destoxificar, eu falo em matriz extracelular. Eu falo em célula. E aí eu uso muito aquela questão do aquário. Se você tem um peixe doente dentro de um aquário sujo, o que é que você vai fazer? Você vai tirar o peixe de dentro do aquário e tratar a água, repor o peixinho lá, ou você vai dar remédio ao peixe e mantê-lo dentro do aquário sujo. É verdade. A gente é muito mais prático quando a gente dá um exemplo desse, que você vê ali na prática, porque na vida normal, o tratamento tradicional só pensa em dar o remédio para o peixe, mas o meio que ele vive ali está todo sujo. Exatamente. A gente tem que tratar o paciente de dentro para fora e cuidar da parte de fora para ele também não sujar a parte de dentro. É entender o que está causando, né? Eu sou um paciente que eu tenho gordura no fígado, certo? O que é que está causando essa gordura no fígado? Eu sou um paciente que eu tenho índices de colesteróis alterados. Por quê? Né? Quando a gente volta isso para o câncer, aí a gente entra num tema, genética, epigenética, né? Minha mãe faleceu de câncer de mama. Eu nunca fiz o rastreio, mas provavelmente eu tenho um gene oncológico. Exatamente. Mas a epigenética pode mudar essa situação. Isso quer dizer que eu vou ter um câncer de mama? Não. Isso é genética. E aí eu venho com a epigenética. E o que é a epigenética? Que tem profissionais que até hoje ainda não conhecem ainda esses termos. Mas a epigenética é a capacidade que o meu corpo tem de inibir esse gene. Se a minha mãe era diabética e ela tornou-se diabética e ela comia açúcar todos os dias, ela comia muitos doces, o que é que eu preciso fazer para não me tornar diabética? Não fazer as mesmas coisas. Exatamente. É a capacidade que o corpo tem de mudar aquela transcrição, porque através dos hábitos a gente consegue mudar o que está descrito ali, o que a genética nos traz, nos imprimiu. A epigenética consegue mudar isso através de bons hábitos. Exatamente. E quando eu passo a adquirir bons hábitos, mesmo eu tendo um gene oncológico no meu corpo, o que era que a minha mãe fazia que levou ela a desenvolver um câncer de mama? Ah, minha mãe, ela fazia isso, isso, isso. Então, o que é que eu tenho que fazer para mim
não desenvolver Os esse gene que eu precaver. sei que eu tenho, para que ele não transcreva, para que ele não se replique. Eu vou fazer atividade física, eu vou ter um corpo desinflamado, né? Eu vou Cuidar da cuidar da minha saúde, eu alimentação. vou repor meus minerais de forma adequada. Quando eu faço o inverso do que esse gene esperava, né? Eu inibo esse gene e ele não se replica. Mesmo que ele esteja ali, ele não se replica. E isso é epigenética. E o seu corpo tem a capacidade disso. Quantas vezes eu De recebo mudar. paciente que fala assim, eu tenho diabetes. Minha mãe tem diabetes. E eu sei que eu vou ter, porque é de herança, é de família. Não, herança não presta nem dinheiro. Que dirá doença? Exatamente. Porque quem quiser suas coisas, que construa, batalhe e faça. Não vai esperar herdar nada de ninguém para ter futuro na vida, não. Só dá briga. Só dá briga. Só dá briga. Então, a herança nem dinheiro. Quanto mais doença. O que é que eu preciso fazer? Exatamente. Natália colocando aqui, cuidar das emoções e do meio em que você convive e os seus padrões mentais. Exatamente, Natália. A nossa mente, ela mente. Eu falo muito isso. A mente, ela mente pra gente a todo instante. Né? Ela tá sempre... A mente sempre quer a zona de conforto, né? Às vezes você Exatamente. acorda com aquela uma preguiça de fazer aquela caminhada. A mente, não, fique mais na cama, você merece, você trabalha muito, você tem que sair. Você tem que sair da zona de conforto. Quando você começa a sair da zona de conforto, as coisas começam a dar certo. Exatamente. Hoje eu cheguei do trabalho, no horário de almoço. E aí, quando eu cheguei, meus filhos e meu marido estavam me aguardando para a gente almoçar e tomar banho de piscina. Eu digo, eu não vou não, eu vou ficar deitada. Eu vou perder meu cochilinho de 20 minutos depois do almoço para voltar a trabalhar de 2 horas. Não vou. Manhã, vamos, manhã, vamos, manhã, vamos. E eu com uma dor no pescoço. Fiz até acupuntura hoje. Nívia fez até acupuntura para ver se melhorava essa tensão que eu tava, né? E pescoço cervical é o quê, doutor Wagner? Sobrecarga, né? Sobrecargas. E aí, eu olhei assim, aí meu marido chegou no quarto e fez, é por isso que você tá assim. A gente tá indo pra piscina, você não vai? É porque eu vou. E aí, vesti uma roupa e fui pra piscina. Eu passei 40 minutos na piscina com os meus filhos. E quando eu saí de dentro da água, eu não sentia mais a dor. É verdade. Acontece isso Eu voltei para os meus frequentemente. atendimentos às 2 horas e eu fiz 2 terapias Renovada. lindas. Né? Renovada. Exato. Eu podia ter ficado deitada. Né? Exatamente. Eu ia continuar com o meu torcicolo, né? Eu ia continuar com essa sobrecarga. Talvez eu E não provavelmente chegar 2 horas mais cansada do que você chegou. Cansada, exatamente. E provavelmente nem as terapias. Eu fiz duas terapias neurais agora à noite, que foram incríveis. E provavelmente eu não conseguiria ter entregue tanto quanto eu entreguei às 2 pacientes que eu atendi hoje à tarde. Né? Quando você está mal, o resultado também não é o mesmo. E se você não está bem, você não consegue fazer com que o outro fique. Né? É isso mesmo. Então, você precisa se tratar. E quando eu faço isso, quando eu me cuido, quando eu cuido também do meu emocional, eu cuido e eu previno o câncer. Né? Com certeza. Como nós falamos lá da medicina germânica, de Huneck, ele foi um médico incrível que criou essa nova medicina germânica. E o que era que ele falava? O que ele falava não, o que aconteceu? Ele era um homem saudável e perdeu um filho em um acidente. E após a perca do filho, ele desenvolveu um câncer.
E aí ele começou a se perguntar, mas como eu desenvolvi um câncer se eu sou um homem saudável? E ele associou isso à morte do à filho. morte do filho. O trauma emocional da morte do filho. Exatamente. E começou a avaliar os seus pacientes e começou a significar, a relacionar os aparecimentos oncológicos com processos emocionais. E até hoje, todos os pacientes que eu tenho pego, oncológicos, quando a gente vai estudar a história deles, de vida. eles, na sua história de vida, eles têm um trauma emocional importante que veio antes do processo do câncer. E outra, às vezes não é relacionada somente à morte. É relacionado, é tudo aquilo que o corpo entende como morte. Por exemplo, a morte do pai, a morte de um cachorro, a perda do emprego e que o corpo entende como morte. Eu não vejo como seguir daqui para frente diante dessa situação. Aí você tem que, na verdade, buscar, através da história de vida, o que de fato fez o paciente desenvolver essa doença, seja uma doença autoimune ou seja o próprio câncer de mama. E dentro disso tudo, você, através dos exames laboratoriais, você cuidar também da parte clínica. É um conjunto. Trato emocional, por muitas vezes a gente é psicólogo também, né, doutora Érica? Trato emocional faz o paciente entender que ele precisa ser grato, que ele precisa perdoar, que isso, na verdade, é uma fase que isso vai passar, não é um diagnóstico de morte. A gente precisa ver tudo com bons olhos e limpar o paciente de toda sujeira emocional e ele começar a viver de gratidão, ser grato por aquilo, entendeu? E começar a ter pensamentos bons, o pensamento de cura. Eu preciso da minha cura, eu vou alcançar a minha cura. O pensamento positivo ele tem que estar presente a cada momento. E em contrapartida, a gente vai ajudando ele também de maneira clínica, fazendo todo esse processo para que ele passe por essa fase da melhor forma possível. Exatamente. Como a Natália está colocando aqui, ressignificar. É muito importante ressignificar situações na nossa vida. Se você tem um trauma com o seu pai, e você vive esse trauma todos os dias, e você revive essa mágoa, e você não consegue libertar esse perdão, você precisa ressignificá-lo na sua vida. Você precisa ver, agradeça. Você está viva por conta do seu pai. Esteja grato, independente do que ele fez. E o perdão, ele liberta. O perdão, ele é libertador. E ele não liberta, não é quem você perdoou, não. Ele liberta você próprio. Ele liberta. Exatamente, ele abre portas para que coisas boas venham acontecer agora e que o passado ficou lá atrás, está resolvido. Agora vamos viver o presente, que não adianta também eu nem estar pensando no futuro, vamos viver o hoje, entendeu? Vamos viver o hoje e, como o doutor Márcio Coelho fala, gratidão sempre, sempre tem que ter, a gratidão tem que reinar, na verdade, entendeu? É verdade. Nós temos que ser gratos, né? Olha, Selma é uma paciente muito querida que entendeu isso. Nós precisamos ser gratos. Ela tem uma doença autoimune, chegou para a médica dela e disse, olha, eu estou fazendo isso, isso e isso. A médica olhou para ela e fez, mas isso aí, eu nem lembro direito como foi que ela disse, como era esse tratamento. E ela olhou para a médica dela e fez, doutora, a senhora quer saber? Estude. Estude, aprenda, porque eu estou fazendo e vou continuar com o meu tratamento. Exatamente. E tem que ser persistente mesmo. Não, quando ela chegou me contando isso, eu parei assim, eu fiz, peraí, deu vontade de perguntar, cadê aquela mulher que chegou aqui no primeiro dia, que eu não estou vendo mais? Ela chegou com um brilho no olho, ela chegou com autossuficiência, ela chegou empoderada. E ela foi uma pessoa que passou por muitos traumas a vida inteira, mas hoje ela consegue se posicionar. Hoje ela sabe a importância de dizer não. Hoje ela sabe a importância do perdão. E muitas chaves têm mudado na vida dela.
né? E Exatamente. isso é incrível. Quando você se Exato. permite, né? Porque você precisa se permitir. E até você precisa dizer isso ao seu corpo. Eu me permito me curar. Eu me permito as minhas células se conectarem. Eu me liberto. Eu me perdoo. Isso é Exatamente. extremamente O importante. nosso sistema nervoso autônomo, ele tem uma capacidade de interpretar o que a gente manda para ele de uma maneira fantástica. E quando você começa a dizer, eu abro as portas do meu corpo para receber a cura. Eu estou sentindo nesse momento as minhas células se curando desse mal. Tudo começa, o rio fica mais brando, mais leve, você consegue navegar melhor. E as terapias bioxidativas entram assim como uma luva na mão. Tratar esses pacientes assim é muito prazeroso porque você vê a vida voltando a funcionar normalmente, porque assim, o diagnóstico de câncer numa paciente não deixa só a paciente doente, deixa toda uma família doente, deixa todo um conjunto de pessoas doentes. Tratar o câncer é tratar a paciente e tratar todas as pessoas envolvidas na família. É primordial essa abordagem integrativa. Olha o que o Dr. Márcio coloca aqui. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Isso São mesmo. palavras muito importantes de serem ditas, de ser repetidas para você mesmo diariamente. Né? Quantas Exatamente. pessoas não entendem? Eu passo com muita frequência lá na minha receita, tem lá os primeiros itens. Conversar com Deus diariamente. Segundo item, escreva no espelho do quarto. Eu quero, eu posso, Eu eu posso, eu vou consigo, conseguir. eu sou feliz. Eu passo isso com muita... Na verdade, meu receituário, quando eu abro uma nova prescrição, ele já vem com esses dois primeiros itens. Porque eles Exatamente. são de um valor gigantesco, né? E essa semana eu dei alta a uma paciente, eu fiz até um vídeo dela, depois eu vou lançar, fiz um vídeo com ela, na verdade, né? E eu vou lançar esse vídeo, que ela me disse assim, a senhora me levantou. Ela é uma senhora evangélica, de uma religiosidade bonita de se ver. E ela disse assim, a senhora me levantou. Eu dando alta a ela da lesão. E ela fez, a senhora me levantou. Eu fiz, como assim? E eu achando que ela estava falando com relação à lesão, que tinha se curado, né? Ela fez, olha, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já tinha achado que Deus tinha me abandonado. E a senhora olhou para mim e perguntou, a senhora tem conversado com Deus? A senhora me perguntou, a senhora tem agradecido por estar viva? E depois daquele dia, ela me contando, ela disse, depois daquele dia, eu voltei a orar. Eu voltei a ler a minha Bíblia. E eu voltei a ser grata a Deus pela minha vida. E essa alta que a senhora está me dando hoje, eu profetizei em um culto. E eu sabia que hoje a senhora ia me dar alta. Porque o propósito de eu ter vindo aqui foi fazer a senhora me conectar com Deus. O propósito de estar aqui hoje foi a senhora devolver a minha fé. Então, quando a Exato. gente ouve isso, né, a gente ganha... Nossa! A gente entende que está no caminho certo, né? Exatamente. E Natália uma coisa, colocando aqui, ó. Levo muito para minha oncologista os resultados das terapias integrativas. Aos poucos, sei que ela vai começar a buscar, entender e orientar seus pacientes oncológicos para buscar as terapias e tratamentos. Isso é muito lindo. e uma coisa importante a gente deixar claro, doutora, é o seguinte: o câncer, como o de mama ou qualquer outro câncer, essa live podia ser azul, essa live podia ser rosa,
não é diagnóstico de morte. A gente precisa cuidar do paciente de uma maneira integrativa e complementar, não abandonando o tratamento médico. A gente precisa limpar o corpo do paciente, seja das partes emocionais, seja das contaminações do nosso dia a dia. Precisa mudar os hábitos de vida, a praticar atividade física, ter um bom hábito alimentar, tratar ele de uma maneira integral e a partir daí, o ano da doença, a doença vai ficando mais distante e você vai sentindo menos ela. Tratar o câncer, tratar qualquer tipo de câncer é tratar a célula. A gente precisa da saúde, a célula, e existe uma gama de abordagens que a gente pode ajudar esses pacientes, entendeu? Exatamente. É isso mesmo, Wagner. Wagner, nós já estamos com mais de 1 hora de live. Se fosse para a gente ficar falando aqui, a gente ia falar muito, porque nós temos muito para trazer sobre isso. Mas durante esse mês de outubro, eu vou estar fazendo algumas abordagens. Na próxima sexta, dia 15 de outubro, nós vamos ter uma live com a doutora Ginane. Nós vamos falar sobre a ozonioterapia no câncer. Doutora Ginane, que é a referência em ozonioterapia para nós, né? Uma amiga muito querida. Já fui aluno dela. Pois é. E uma amiga muito querida. E nós vamos estar juntas na sexta-feira, dia 15, às 8 horas, falando sobre a ozonioterapia e o câncer de mama, com muito artigo científico, com muita publicação legal, tá? Vou estar também, durante esse mês, com a doutora Loise. Doutora Loise, que ela trabalha muito com a questão imunológica, tá? E aí ela vai com a questão imunológica emocional. Ela trabalha muito com a psique. E nós vamos estar abordando nessa live sobre as emoções e o câncer. Então, hoje foi um resumão de tudo. Mas durante esse mês nós vamos estar destrinchando mais essas doenças, né? Essas formas de adoecimento e de tratamento também para os pacientes oncológicos. Doutor Wagner, eu quero agradecer extremamente a sua participação nessa noite, meu amigo. Muito obrigado a se propor partilhar conosco um pouquinho do seu tamanho conhecimento. É um prazer ter você aqui. Iremos ter outros momentos juntos, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Tá? Então, eu vou deixar um espaçozinho para que o Dr. Wagner se despeça de vocês e vamos fazer uma foto, né? Depois que ele terminar, para a gente mostrar. Lembrando que nós estamos lançando hoje o desafio 7 dias sem açúcar. 7 dias sem açúcar. 7 dias zero açúcar, tá? Amanhã, o Dr. Wagner vai fazer uma postagem de onde a gente arruma açúcar. Combinado. Quais as formas que a gente pode estar ingerindo açúcar? Porque às vezes a gente acha que o açúcar é só aquele branquinho que a gente mistura, né? Isso. E não é. Massas também se transformam em açúcar. Massas se transformam em açúcar. E o açúcar, ele está escondido em muita coisinha. O Dr. Wagner vai trazer para a gente. Exatamente. Tá? Exatamente. Lembrem... Então, pessoal, gostaria de agradecer a interação de todos vocês. Meu Instagram ele é aberto. Para esclarecimento de qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Assim que a gente tem tempo, a gente responde, certo? E se você estiver passando por um momento difícil, conte com minha ajuda, conte com a ajuda de doutora Érica, que é uma excelente profissional também. A gente troca bastante informação. Às vezes o paciente está mais próximo de Érica. Érica, pega essa paciente para você, ajuda essa paciente. Às vezes o paciente está mais próximo de mim, Wagner. Esse paciente aqui você tem capacidade de ajudar. Contem com a gente. Esse mês de outubro, vamos ajudar as outras pessoas a conhecer esses tratamentos que dão vida ao paciente. Imagine você que está com a mãe doente e quer ter mais tempo com essa mãe. A gente consegue, através das práticas integrativas, ajudar
essa paciente e até mesmo alcançar a cura, mas o objetivo é fazer o paciente, é tratar o paciente. Vamos tratar o paciente, que o paciente fica bem, certo, pessoal? Conte comigo, conte com a doutora Érica. Estou aberto a questionamentos, pode fazer suas perguntas. Assim que tiver tempo, a gente responde. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para desativar os comentários. Chega, minha gente, que eu não sei mais desativar os comentários, não, Wagner. Aí. Foi não. Não, foi não. Mas tá tranquilo para mim aqui, tá sem mostrar os comentários. Porque só aparece um aqui. Aí. Pronto. Vamos fazer aquele rostinho bonito. Ele hoje disse, minha gente, eu vou cortar a barba, certo? Ele não cortou. Foi. Vamos lá, doutor Wagner. Vamos. Pronto. Print feito. Aí. Um beijo. Tchauzinho, pessoal. Se cuidem. Aqui em mim, que eu não sei nem o que foi isso. É um filtro. Vamos terminar de filtro. Como é isso aqui, menino? Pronto. Um beijo grande no coração de todos vocês. Muito obrigada por estarem conosco até agora, tá? Um beijo, doutor Wagner. Gratidão, meu amigo, por tanta entrega. Tchauzinho. Por partilhar. Tchauzinho, pessoal. Conte comigo sempre. E digo mesmo, meu amigo. Um abraço. Tchau. Tchau.